Fala aí, guys, beleza? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo sobre como esconder as suas senhas ou algum texto em forma de hash. Tá, mas para que o hash serve para essa questão de esconder o texto ou alguma senha? Às vezes você está querendo fazer algum sistema de senha e quer esconder a senha no seu banco de dados para mesmo alguém pegando o seu banco de dados não conseguir enxergar as senhas que estão guardadas. Então, começando com o hash é uma boa forma para poder estudar sobre isso. E como é que a gente começa a mexer com hash aqui no Python? Existe uma biblioteca chamada hashlib que a gente pode usar, que existem várias formas de se criar hash lá. Então vamos importar aqui a biblioteca hashlib aqui, um hashlib, e dentro de hashlib vamos importar o MD5. Ó, é o import MD5. MD5 é uma forma de pegar um hash, então tem várias outras formas de pegar o hash de alguma string ou de algum byte. Então vamos usar o MD5. Então vamos criar uma variável chamada texto, que vai receber uma string. E essa string que eu vou colocar é tipo senha 123. Beleza. Então, se eu der um print texto, aqui a gente vai ter a nossa. Aqui, ó, senha 123. Só que a gente quer usar o MD5 para transformar isso aqui em hash. Então, eu vou vir aqui, hash MD5. E dentro de MD5 eu vou colocar o nosso texto. Vamos executar aqui. E ele retornou aqui um texto que dizendo que precisa codificar esse texto aqui, porque ele está em formato de string. Ele não lê esse formato de string. Então a gente tem que codificar de alguma forma. Então vamos usar aqui o ponto encode no final aqui dessa string. E aqui dentro vamos colocar uma codificação UTF-8 para bem simples mesmo, para todas as línguas assim. Aí ele foi transformou aqui esse texto aqui em bytes, então a gente poderia colocar em bytes também aqui, então só mostrando que dá para fazer. Só que a gente quer pegar o hash aqui, o hash. Então vamos trocar daqui para hash. Então vamos aqui. Ele retornou um objeto aqui do MD5 que foi um hash. Só que é um objeto, a gente quer apenas o hash. Então o que que a gente vai fazer aqui? Vai vir aqui no MD5, vai colocar ponto e digitar hex digits. Então ele está dizendo que ele quer pegar um hash só que em hex ou hexadecimal, né? E ele retornou aqui o nosso hash em hexadecimal. Basicamente isso. E é uma string, então você pode armazenar no seu banco de dados e é basicamente a sua senha aqui. Só que agora eu vou criar uma comparação. Vou criar uma outra. Aqui, ó, texto 2. Outra variável, colocar senha 1, 2, 3, 4. Vou codificar, encode UTF-8. Aí aqui, vou colocar aqui, ó, texto igual texto 2, uma comparação. Vamos ver, ele vai dizer aqui, false. Então, texto 1 não é igual ao texto 2. Tudo bem. Só dessa forma já dá para saber que não é igual. Só que ele está codificado de uma forma que a gente ainda pode ver. Então vamos transformar esse texto 2 em hash também. Vamos criar uma outra variável aqui, hash 2 igual a md5, texto 2, hex digit. Tudo bem. Vamos trocar isso daqui. Hash igual a hash 2. Vamos ver. Também aconteceu a mesma coisa.
Só que se eu tiro esse número 4 aqui do texto 2, ele vai dizer true. Porque eu fui e tirei o 4, então é a mesma coisa. Sem 1, 2, 3, sem 1, 2, 3. Então, você criou um hash que alguém não consegue ler visualmente, só o computador consegue ler, e de uma forma mais fácil para você armazenar e segura. Não é uma das melhores formas, mas já é um bom começo para vocês começarem a estudar sobre isso. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim. Tá. Se eu não me engano, dá para fazer isso também com arquivos. Transformar os bytes dos arquivos em hash. Então, por exemplo, nós temos aqui esse arquivo readme.md, lá do GitHub. Nós vamos importar ele aqui. Eu tenho aqui do meu lado uma cópia já de uma função que eu peguei no Stack Overflow. Aqui, ó. Aqui a gente usa outro hash, então vou importar aqui o SHA-256. É um hash diferente, mas ele faz basicamente a mesma coisa, mas não sei basicamente a diferença entre os dois. Essa função faz o que? Ela recebe o arquivo que você tem que abrir, aí você cria aqui a variável hash, aí aqui você cria uma array que tem um raio bem específico de bytes. Você tem aqui uma classe que vai alocar uma memória no seu sistema. Então, é algo mais complicado de se explicar. Mas, basicamente, esse sistema ele vai ler o arquivo e transformar tudo em hash. Se vocês quiserem copiar depois, vai estar no meu GitHub lá. Então, eu vou vir aqui, vou get hash from file. É o readme.md. Aí, vou pegar aqui, hash, print, hash. Vamos ver. Ele retornou o hash aqui desse arquivo. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês perceberam que o hash dele está desse jeito. E o arquivo ele está desse jeito aqui. 3 linhas e tal. Se eu fizer alguma alteração aqui, por exemplo, este é um dire... é um repositório do vídeo. Se eu rodar o código de novo, ele vai dizer que tem um hash diferente. Aqui o hash é diferente do que era antes, quando eu mudei ele. Então aqui, ó, quando eu mudei, o hash mudou. E se eu apagar isso daqui, o hash vai voltar a ser como ele era antes. Ele voltou como era antes. Então o hash basicamente é uma forma de você identificar bytes que você quer, só que de forma não visível para algumas pessoas poderem identificar esses bytes. Então vocês podem encurtar bastante algumas coisas e vai dependendo de vocês. Vocês podem também usar isso aqui como um sistema de autosave de algum programa de vocês. Se teve uma modificação no arquivo, aí o sistema atualiza esse arquivo, basicamente. Porque vocês perceberam que quando eu mudei o arquivo, o hash mudou, mas se eu apago, o hash volta a ser como ele era antes. Bom, então basicamente é isso. Vou deixar tudo aqui no meu GitHub para vocês poderem analisar, ver uma explicação mais diferente. E basicamente é isso. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se tem alguma dúvida ou alguma recomendação, comenta aí nos comentários. E é isso. Valeu.